Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do TeraCast. Esse é um espaço onde nós vamos estar discutindo uma série de temas relacionados à tecnologia da informação e o nosso objetivo aqui é trazer para vocês informações valiosas para ajudar vocês a melhorar a gestão de TI das suas empresas e torná-la nada menos do que excelente, para assim aumentar a eficiência operacional, a segurança, a integração dos sistemas e a gestão dos ativos de informática das suas empresas, entre muitas outras vantagens que nós podemos obter quando implementamos uma gestão de TI excelente. A Terabyte é uma empresa que tem mais de 20 anos de experiência na prestação de serviços de TI, atendendo pequenas e grandes empresas de diversos setores, como advocacia, contabilidade, arquitetura, finanças, indústrias, importação e exportação, construção, franquias, startups e por aí vai. Eles já atenderam mais de 10 mil empresas, realizando diversos tipos de serviços de informática, como projetos e consultorias customizadas, contratos de implementação e configuração de equipamentos e softwares, manutenção de equipamentos e suporte de TI. E hoje nós estamos aqui com o Rogério Rutledge, que é o fundador da Terabyte e especialista em gestão e consultoria de TI. E hoje nós vamos estar falando com ele especificamente sobre a migração de uma nuvem para outra. E esse é um tema que muitas vezes passa despercebido, mas ele envolve muitas questões técnicas e estratégicas que são extremamente importantes para a saúde da infraestrutura de TI das empresas. E hoje o Rogério vai explicar para a gente como que funciona esse processo de migração de uma nuvem para outra e por que essa migração muitas vezes pode ser a solução para diversos problemas que muitas empresas enfrentam. Inclusive, se a sua empresa estiver enfrentando algum desses problemas ou já estiver considerando migrar para um outro provedor de nuvem, fique à vontade para entrar em contato com a Terabyte e nós vamos estar aqui para te auxiliar nesse processo. Rogério, muito obrigado por dedicar esse tempo para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo. Legal, João. Obrigado, cara. Realmente a gente está aí na estrada desde 97, né? São alguns anos aí, no qual a gente foi mudando e se adaptando à realidade do mercado, né? Começamos ali como uma loja que vendia equipamentos e hoje a gente é uma empresa prestadora de serviços. Então, isso ao longo de várias mudanças, né? Agradeço aí suas palavras e acho que é um tema bem interessante a gente falar da migração de nuvem para nuvem, porque muitas vezes as pessoas se veem engessadas numa solução, né? E a nossa ideia é mostrar um pouco que você não precisa estar engessado, ficar engessado numa solução, existem outras oportunidades aí, né? Legal, cara. Bom, então, para a gente começar assim, o que exatamente é a migração de uma nuvem para outra? Né? Quando a gente fala isso, exatamente do que a gente está falando quando a gente fala de migrar de uma nuvem para outra? Então, João, basicamente o que a gente pensa de migração de nuvem para nuvem é aquele cliente que hoje está hospedado num provedor de serviços, por exemplo, um Google, então ele tem lá o G Suite, os e-mails dele estão hospedados na plataforma do G Suite, e ele tem, por outro lado, o uso de ferramentas da Microsoft. Então ele usa lá o Outlook, o Word, o Excel, e a gente percebe que seria interessante ele juntar as duas ferramentas, né? Tanto o provedor de e-mails quanto as ferramentas de uso, principalmente por uma questão de custo, né? Às vezes o sujeito está pagando duas coisas que fazem, duas ferramentas que fazem a mesma coisa e não percebe, né? Então, o que a gente faz é entender esse cenário, ir para o provedor atual, verificar ali o que tem, quais são as contas, como é que elas estão configuradas, como é que isso está configurado na FAPESP, que é o registro.br, identifica tudo isso para preparar o ambiente e trazer ele para a suíte da Microsoft, né? Então, a migração é olhar o que a empresa tem hoje, ver se faz sentido, né? Se tem essa sinergia, tendo essa sinergia, ou o sujeito, no caso, pagando
mais do que deveria, a gente faz a proposta e expõe ali as vantagens, mostra, né, faz um hands-on ali, mostrando mesmo, e traz as contas de e-mail e também arquivos, né, que também faz parte da suíte toda. A gente traz tudo para uma plataforma só, muitas vezes reduzindo o custo da empresa. Legal, bacana. E o que normalmente pode levar as empresas a decidirem ou até mesmo, né, terem a necessidade, precisarem mesmo, migrar de um provedor de nuvem para o outro? João, o primeiro é o que eu já acabei de falar, né? Então, muitas vezes, quando a gente percebe que a empresa, por uma má orientação, está pagando o G Suite e pagando o Office 365, quando na verdade não precisaria estar pagando o G Suite. Então, isso acontece, infelizmente, acontece bastante por má orientação. O segundo caso, e aí não falando de G Suite, mas de outros provedores, a gente nota que provedores menores, eles têm caixas de correio pequenas, né? Então, o que acontece? As empresas começam a precisar de um espaço maior de caixa de correio. E quando percebe, isso acaba ficando caro num provedor tradicional, e quando a gente migra para o ambiente da Microsoft, cada caixa de correio passa a ter 50 gigas, né, que é um número bastante considerável, aí, em média, 4, 5 anos de e-mail. Então, a questão de espaço é um outro gancho aí que leva as empresas a procurarem um novo provedor de e-mails ou de soluções, né? E por último, eu acho que uma coisa que também acontece bastante com provedores menores é a questão de segurança. Já tivemos casos aqui do sujeito mandar um e-mail e o e-mail não chegar no destinatário. E causa um monte de problemas, como você pode imaginar, o e-mail não chega, ou às vezes é um cliente que está esperando uma proposta, alguma coisa assim, e a gente foi ver, o provedor dele tinha sido blacklistado, que a gente foi lá, uma palavra que não existe, né? Mas ele tinha caído numa blacklist. E aquele cliente do provedor estava sendo prejudicado com aquilo, né? Quando a gente percebe esses gaps de segurança, esses problemas, a gente sugere a mudança para um provedor que, no caso, nós da Terabyte, a gente sempre vai para a Microsoft. Eles têm uma porção de checagens de segurança e você nunca vai passar por esse perrengue de ter o provedor no blacklist, né? Então, são esses três motivos ali que a gente tem ouvido muito chegarem até os nossos consultores e que acabam virando projetos aí aqui na Terra. Legal. E só uma breve explicação, né, caso alguém que esteja nos acompanhando aí não conheça esse termo blacklist, o que é isso? O que é uma blacklist e o servidor cair numa blacklist? Legal, João. É assim, todos os provedores de e-mail, eles pagam por um serviço que esse serviço fica monitorando e-mails que enviam spam, né? Então, o spam é aquele mesmo e-mail que é enviado para 200 destinatários, até mais, 500, 1000. Quando esse e-mail, quando o serviço identifica esse e-mail, fala, opa, esse e-mail é um spammer, né? Ele é um gerador de spam, ele está incomodando as pessoas, porque ninguém gosta de receber spam, né? E aí ele pega aquele e-mail e cadastra como cadastra na blacklist. Falou, ó, aquele e-mail é suspeito. E os provedores compram esse serviço de blacklist para fazerem um filtro. Então, falou assim, ó, todo mundo que está listado aqui, eu não quero receber e-mails desses caras que estão listados aqui. Então, por isso o blacklist, né, a lista negra. Uhum. Só que não são só e-mails. Às vezes o que acontece, e nesse caso que eu citei de provedores, é que o IP do provedor, que é o endereço do provedor, né, o endereço de internet do provedor, o endereço cai numa blacklist. Então, tudo que você está enviando pelo aquele determinado provedor vai ser filtrado pelo provedor de destino, né?
que você está tentando enviar e ele vai ser barrado. Então, a blacklist é esse serviço que os provedores usam e você pode ser blacklistado ou você pode estar cadastrado num blacklist se você for um spanner ou se sua máquina tiver com vírus e estiver sendo usada para spanner. Então, esses são os motivos, né? E Legal. isso não acontece no Exchange da Microsoft. Bacana, bacana. Então, basicamente, uma empresa simplesmente ao estar usando um serviço de um provedor relativamente pequeno, que não está necessariamente monitorando isso, ela pode acabar tendo problema. Tudo que ela manda, né, os e-mails que ela manda podem ser considerados spam, mas não é culpa dela, é culpa do provedor. Perfeito, é isso mesmo. Legal, legal. Bom, e aí quando a gente fala, né, do processo de migração de uma nuvem para outra, quais são os desafios disso? Né? Qual que é? Eu imagino que não seja um processo fácil de ser realizado, imagino que tenha algumas complexidades. E quais são os desafios que as empresas podem enfrentar quando elas decidem realizar essa migração de uma nuvem para outra? Legal, João. A gente divide esse projeto basicamente em três etapas. A primeira etapa é a que a gente chama de pré-migração, na qual a gente vai identificar tudo que o ambiente atual tem. Então, qual é o provedor atual? Quais são os acessos do provedor atual? Como o domínio está registrado lá no registro.br? Às vezes até se o sujeito tem a senha para poder fazer as alterações que são necessárias. Depois, a gente vai verificar como que os e-mails estão configurados nos clientes de e-mail. Então, porque existe dois tipos, POP ou IMAP. São duas formas de você configurar a sua caixa de correio. Então, nós fazemos um levantamento de todas essas caixas de correio no processo de pré-migração, né? Então, levantamos tudo, até então não estamos alterando nada no ambiente do cliente. Mas tudo isso que eu estou te falando são informações extremamente importantes para desenhar a migração. Então, obtendo ali todos os acessos, que às vezes é a parte mais difícil, por incrível que pareça, obtendo todos os acessos, validando a configuração dos Outlooks, a gente desenha como vai ser feita essa migração. O processo de migração, ele se dá num final de semana, porque o cliente ele vai passar por uma instabilidade de mais ou menos 4 horas. Então, o que a gente faz? Em geral, é sexta-feira, 10, 11 horas da noite, a gente inicia e ali no sábado, antes da hora do almoço, já voltou tudo ao normal, né? A gente faz os apontamentos dos registros do provedor atual para o novo provedor, que na maioria dos casos nossos é para a Microsoft, faz a importação das caixas de correio, que isso é legal, então a gente não migra o e-mail e deixa o histórico para trás, né? Então a gente vai até as caixas, seja configurados como POP ou como IMAP, cada um desafio. Então a gente vai até a caixa de correio, traz todo o histórico da caixa de correio e depois a gente tem a terceira etapa, que é a pós-migração. Essa pós-migração, a gente depende do cliente, da forma como ele está organizado, a gente pode ou mandar um profissional no escritório, ou marcar um call com todos na segunda-feira subsequente ali a mudança, né? Que é para ensinar, para reconfigurar os Outlooks, para deixar todo mundo trabalhando. Configurar, por exemplo, o celular do colaborador, o sujeito usa ali no celular. Então, a gente faz a pós-migração e também dá um treinamento. Ó, aqui você encaminha, aqui você responde, a assinatura de e-mails. Então, a gente deixa o ambiente todo funcionando. Então, tem pré-migração, levantamento, a migração efetiva e a pós-migração. É bem interessante. Muito legal, cara. E normalmente, nesse período de pós-migração, isso aí já começa a envolver trazer o pessoal da empresa, né, o pessoal do cliente de vocês para tá junto ali e passar para eles tudo e deixar tudo certinho para eles, né? Exatamente. Aí a gente vai atuar com o usuário, né, diretamente ao usuário. Então, vai ou sentar ao lado do usuário ou fazer remotamente, mas a gente vai pegar o cliente de e-mail deles,
pode ser atualizado, né? Então, ou não, ou pode ser um mais antigo e a gente atualiza, porque dentro da suíte tem essa possibilidade, e deixa todos os colaboradores trabalhando, com o histórico, enviando, recebendo. Em alguns casos aí, a gente, obviamente, tem que usar mais pessoas da nossa equipe, mas é um final de semana sempre, sempre ativo, assim. Sim, sim. Legal. E muito bacana, né, que vocês já têm esse protocolo de fazer isso no final de semana, né? Exatamente para não interromper ali, não atrapalhar as operações da empresa, certo? É isso mesmo. E o que a empresa pode obter, né, de benefício? Quais são as vantagens que ela vai ter quando ela migra de um provedor para um outro provedor de nuvem, né, que seja mais adequado ali às suas necessidades, às suas especificidades? Quais são as vantagens e benefícios disso? Legal, João. Eu vou começar pelo que eu julgo mais importante, que é a questão de segurança, né? Na hora que a gente traz os e-mails e a comunicação da empresa para uma plataforma do Microsoft 365, que hoje chama Microsoft 365, já foi Office 365, mas usando a linguagem mais moderna seria Microsoft 365, a empresa ganha em segurança. Segurança nos dois caminhos, né? Segurança na hora de receber um e-mail. Então, existem ali vários filtros de anti-spam, de anti-malware, que são nativos da plataforma. Então, a gente já filtra muito melhor o conteúdo que está entrando. E uma segurança que às vezes as pessoas não têm noção de quanto é importante, mas é a segurança de saída. Com a suíte do 365, a gente consegue criar filtros para que um colaborador não envie dados importantes ou sensíveis, podemos dizer, até LGPD puxando do lado aí. A gente pode também criar filtros para que aquele sujeito não, por alguma falha, alguma coisa, não dispare 200 e-mails e caia no blacklist. Então, a gente tem os filtros de entrada e filtros de saída, né? Também falando em segurança, nós temos dentro da plataforma o que a gente chama de, isso é um linguajar nosso, Terabyte, a gente chama de lixeira administrativa. Então, o que é isso? Se o sujeito apaga um e-mail, ele vai para a lixeira, isso em todo e qualquer lugar. Aí ele apaga da lixeira, né? Pode ser por dois motivos, pode ser sem querer ou por querer, né? Então ele apagou da lixeira. Nós temos uma área que só os administradores têm acesso, na qual a gente consegue restaurar até 90 dias por default tudo que foi apagado da lixeira. Então seria uma segunda lixeira, né? Isso traz uma camada importante de segurança. E segurança, não dá para dizer assim, tudo que é feito gera um log. Então não dá para falar, olha, não fui eu, não recebi, não enviei. Tudo que acontece dentro da suíte gera um log. Esse log ele é rastreável. Então, quando acontece um caso, sei lá, o sujeito fala, olha, não recebi seu e-mail, João. Aí a gente vai lá, olha, peraí, não recebeu mesmo? Quando que o João mandou? Que horas que o nosso provedor deu saída e confirmou a entrega no provedor do destino? Tudo isso é rastreado, né? É bem interessante. Então, segurança eu acho que é um ponto-chave aí. Segundo é a caixa postal maior, né? Então, nós temos aí uma caixa postal de 50 gigas, que é o que eu falei. É um volume considerável, né? No G Suite de entrada são 30 gigas. Então, 50 gigas é um volume bastante considerável quando a gente fala de armazenamento de e-mails, né? E uma outra coisa que eu gosto de citar, como você perguntar qual é a vantagem? A vantagem é que o ambiente ele passa a estar todo sincronizado. Então, tudo que você faz no seu Outlook, se você é um usuário que não abre mão do Outlook, acontece muito, João. Então, você está lá no Outlook, você respondeu um e-mail para mim. Aí você abre o aplicativo do seu celular.
vai estar lá sincronizado o mesmo e-mail que você enviou para mim. E aí você chega em casa, você tem um tablet que é mais fácil ali de trabalhar, vai estar sincronizado ali essa informação que você enviou aquele determinado e-mail naquela determinada hora para mim. Então, esse sincronismo que o Exchange dá é algo que salta aos olhos. Assim, quando o usuário vê o quanto fácil é, né? Não precisa fazer nada, ele abriu o celular, realmente foi nos provedores mais tradicionais, isso depende da configuração, muitas vezes não funciona ou demora para você perceber uma alteração, e aqui não, o negócio é instantâneo, assim, a atualização. Então, eu diria que esses são os 3 pontos. Segurança, foco 1, tamanho de caixa, como sendo um ponto interessante aí, né? E esse sincronismo entre os vários clientes de e-mail. Legal. E quando a gente fala dessa parte da sincronização, ela não se restringe apenas à questão de e-mails, certo? Isso aí também a gente, quando você tem todo o seu ambiente ali na nuvem da Microsoft, todas as ferramentas que são usadas do Office 365, né, do PowerPoint, ó, tudo, o próprio, né, o Office mesmo, tudo tá tudo junto, né? Todos os arquivos, eles estão sempre atualizados em tempo real, certo? Legal, João. Aí a gente abre um pouco a janela, né? Janela do Windows, a gente passa a olhar aí. Eu não tenho só os e-mails, como você falou. Além dos e-mails, eu tenho calendário, contatos e tarefas, né? Que são os 4 itens principais. Mas eu posso ter também o OneDrive, que é uma área de armazenamento, que a Microsoft, na conta mais básica, já sai com 1 tera. Então, todo usuário tem direito a armazenar 1 tera de arquivos. Esse OneDrive, eu gosto de passar o conceito para o usuário, para ele entender, falar assim, é como se fosse aquele meus documentos. Então, é tudo aquilo que é seu, que você usa, entre aspas, é propriedade da empresa também, né? Porque se você está trabalhando para uma empresa, que você está colocando ali é propriedade da empresa. E dentro dessa suite, nós temos uma outra área de armazenamento que chama SharePoint. O SharePoint é um file server da Microsoft, no qual a gente consegue criar pastas, dividir por departamentos, por hierarquia, criar segurança, quem é que pode acessar, se o sujeito pode acessar somente leitura, posso compartilhar com uma pessoa fora da minha empresa, compartilhar uma coisa que é legal, que às vezes o pessoal curte, assim, eu posso compartilhar um arquivo com você e dar um prazo de vida para esse compartilhamento. Ele não vai ficar eterno ali. Eu te dou uma semana para você poder acessar aquele arquivo. Então, esse SharePoint é o file server da Microsoft na nuvem, que vem junto com essa suite toda e, como você bem lembrou, super importante, tudo sincronizado. Legal, legal, cara. E como que a Terabyte auxilia os clientes no processo de migração de uma nuvem para outra? Né? O que vocês podem fazer ali pelas empresas que querem fazer esse processo? Como que vocês ajudam elas? Legal, João. Basicamente aquilo que eu expliquei no começo, mas colocando um pouco mais de informação, primeiro a gente entende se a empresa está com aquela questão de custo duplicado, né? Então, acho que isso é um papel interessante, que não é nem tão técnico, mas o nosso time comercial consegue fazer perguntas ou até ajudar olhando mesmo o painel. Já teve casos da gente, não, vamos abrir o painel, vamos ver o que você está pagando hoje, né? Para ver se faz sentido. Então, a gente vai nesse ponto, assim, de uma consultoria prévia, né? Para entender o que o cara quer, ou o que o cara tem hoje, o que a empresa precisa. Depois a gente faz todo o processo. Então, a gente faz a contratação, a gente explica a diferença. Isso eu não falei ainda, é legal. Dentro da solução da Microsoft, você tem vários tipos de pacote. Então, tem um pacote que é só online, um pacote que é online e offline, tem um pacote que eles chamam de quiosque, que é pequenininho. E você, dentro de uma empresa, também tem várias necessidades. Então, a gente explica estes detalhes de cada uma das licenças
e auxilia o cliente a escolher qual que é mais pertinente para cada colaborador ou para cada cargo ali, né, para não ficar ligado ao colaborador direto. Bem como o tipo de licenciamento, tem licenciamento mensal e anual, né? Então, se é uma empresa que tem um turnover alto, o ideal é ter um licenciamento mensal, porque se o sujeito diminui o número de usuários, logo no mês seguinte ele para de pagar pelas contas. Agora, se ela não tem um turnover muito alto, o ideal é o anual, porque você tem um valor mais agressivo, né? Então, a gente faz essa consultoria inicial de mostrar todos esses detalhes para a empresa, para que ela faça a escolha adequada para o cenário dele, né? Então, tudo isso faz parte da nossa consultoria. Que aí depois entra um técnico lá, que é aquela história de pré-migração, identificar os acessos, quais são as contas, tipo de Office, se está como POP, como IMAP, faz a migração propriamente dito, então acompanha. A gente usa uma ferramenta, né? Então essa ferramenta você dá um start ali e ela vai pontuando o status de migração das contas. Fazemos por final, talvez o grande segredo é esse treinamento pós de chegar para o usuário e falar: você está num ambiente novo, isso daqui é mais moderno assim, é um pouco diferente assado, e põe o usuário para trabalhar com conforto, né, num ambiente novo, tendo alguém ali para ajudar ele nessa nova ferramenta. Legal, muito bacana. E você poderia compartilhar com a gente algum caso aí que vocês fizeram, em que vocês realizaram essa migração de uma nuvem para outra, para a gente ter um exemplo assim um pouco mais na prática de como que foi esse processo? Legal. Tem dois casos que são bem fortalecem aquilo que eu falei, né? Um caso é uma empresa de advocatícia que atua em vários ramos do direito, e eles perceberam que eles tinham o Google e o Microsoft. Então eles pagavam o plano mais caro do Google, do G Suite, e o plano mais caro do Microsoft. Quando a gente a gente começou a trabalhar numa outra frente para esse cliente, né? Começou a trabalhar uma frente de suporte contínuo. E aí um dos nossos consultores falou: poxa, mas eu acho que vocês estão pagando a mais do que devia, né? Não precisa. Mas por que paga? Aí entra aquela história, não sei, paga porque sempre pagou, né? E nunca ninguém olhou e falou: ó, não precisa. Desde que você faça uma migração, você não precisa ter o G Suite, você não precisa pagar pelo G Suite, porque você já paga por isso na plataforma da Microsoft, mas não está usando. E, então, nesse caso, a gente conseguiu até um saving, a gente diminuiu o custo do escritório fazendo a migração. Além dos ganhos que eu citei, ainda teve um ganho financeiro, né? Que a empresa deixou de ter um custo desnecessário, né? E, infelizmente, isso acontece bastante quando não tem uma gestão que cuida um pouco além do dia a dia. Você tem que olhar um pouco além do dia a dia. Tem que olhar ali também essa questão do negócio. E foi super legal, deu super certo. O nosso escritório adorou. Migramos e-mails, migramos um arquivo. Hoje é tudo ambiente full Microsoft. O segundo caso, também para fortalecer, foi um caso de um contrato nosso que tinha muitos problemas de envio de e-mails. Então, eles atuam com licitação, com coisas grandes, e por várias vezes tiveram problemas gigantescos porque não chegava um e-mail no destino. Não chega um e-mail no destino, liga para o fulano e fala: pô, eu te mandei um e-mail já, nesse minuto, vem aí. Não chega, não chega, não chega. Era provedor listado no blacklist. E nós fizemos uma avaliação. Nesse caso, até o custo do Microsoft era maior, então era mais caro, né, um mês a mês, mas eu até conversei com um dos gestores dessa empresa e falei: olha, não é só o custo a mais, você com certeza vai deixar de ter esse monte de problema que está te causando prejuízo, então você tem que também olhar para esse lado. E foi sucesso, conseguimos, fizemos a migração,
já tem uns 6 meses, mais ou menos, e de lá para cá não tiveram nenhum problema de envios que não chegam, né, que são desviados ou que são bloqueados. Então, são dois casos reais aí que a gente, recentes, que a gente trabalhou e sucesso para o cliente. Legal, muito bacana, cara. Bom, e o que, que a gente pode dar de recomendações para quem está nos acompanhando aí, caso estejam considerando, né, migrar para um outro provedor de nuvem? O que, que a gente pode sugerir para eles manterem a atenção, para eles considerarem, né, caso eles estejam pensando em realizar essa migração? Pô, legal. Eu acho que, primeiro, assim, se você que está nos ouvindo é da parte administrativa, olha no seu contas a pagar se você paga pelo G Suite e pelo Office 365. Se você paga pelo G Suite e pelo Office 365, liga para o Terabyte. Tá errado. A gente vai te ajudar com relação a isso. O segundo é perguntar internamente se os usuários estão satisfeitos com a solução de e-mails, né? Então, às vezes, ouvir o usuário também é importante. Dá uma pergunta geral se os e-mails funcionam, se eles estão sincronizados, se os clientes ou fornecedores recebem sem nenhum problema. Então, eu acho que uma pesquisa interna muitas vezes é um termômetro interessante para se usar aí com relação ao provedor de serviços de e-mail e de arquivos na nuvem, né? E, por último, eu acho que essa questão de segurança. Então, se o seu ambiente ele tá seguro, se você se sente seguro, né, ali no seu provedor atual, né? Então, saiba que a maioria dos provedores não dá um filtro de entrada e de saída muito eficiente, né? Então, a questão de segurança tem que ser levada em consideração aí e tem que ser um ponto forte para as empresas avaliarem o ambiente atual. Acho que são esses pontos aí legais que a empresa tem que ficar de olho. Sim, sim. Muito legal, Rogério. Muito bacana, cara. Bom, então, dando uma breve recapitulada aqui, né? Realmente a grande vantagem, né, ou pelo menos o grande propósito de realizar essa migração para a nuvem é unificar as ferramentas, certo? Ter uma unificação ali das ferramentas, tanto para simplificar o uso, quanto para reduzir os custos, né? Porque isso pode ser uma coisa aí de ter certos custos redundantes, né? Você está pagando por uma ferramenta que provê ali determinado serviço de armazenamento, enquanto outra que você usa para e-mails e outras ferramentas de trabalho, ela já vem com isso e muitas vezes você não consegue sincronizar tudo, né? Você não consegue ter tudo junto ali. E as empresas acabam caindo nessa por falta de orientação, basicamente, né? Falta de ter alguém ali, tanto às vezes da equipe interna, às vezes pode estar saturado já com outras tarefas, outras questões do dia a dia, chamados técnicos, e não teve tempo de ver isso. E até me levanta uma questão, como que normalmente você vê as empresas tendo a parte administrativa, tendo um contato, uma proximidade com a parte de TI, né? Às vezes pode ser um único responsável por TI, ou um time pequeno, ou mesmo até um departamento um pouco mais já estruturado. Você percebe se as empresas na parte administrativa dão atenção para isso em termos de trazer, né, a TI para decisões estratégicas, para orientar e ajudar realmente em estrutura de custos, investimentos em sistemas, ou muitas vezes acaba simplesmente levando para a TI, olha, vamos fazer isso, precisamos disso, e a TI meio que se vira, né? O que você vê acontecendo aí na sua experiência? Legal, cara. Vou pegar um gancho que é uma dor de todo profissional de TI, né? TI é sempre um custo, nunca é visto como um investimento, né? Então, a gente precisa quebrar um pouco desse paradigma e começar a enxergar a TI como um provedor de soluções, né? Começar a questionar o departamento de TI, seja ele interno ou terceirizado, que é uma parte das nossas soluções aqui da Terabyte, fomentar novas ferramentas,
Hoje a gente não pode deixar de falar de inteligência artificial, né? Então, da onde vai vir a inteligência artificial que vai ser implementada nos processos da empresa, do RH, do financeiro, de TI? Então, a gente tem que olhar a TI como um provedor de soluções, não só como um custo, né? Não só, poxa, estou investindo tanto em servidores e quanto isso vai me gerar automaticamente, né? Então, quando a empresa enxerga a TI como provedor de soluções, né? E existem algumas que assim o fazem, né? Com certeza a empresa ganha com isso, tendo essa avaliação, que é o caso que eu te citei, de falar, opa, peraí, nós estamos pagando duas coisas que não precisaria, ou também como TI trazendo inovações, trazendo novas ferramentas, mostrando valor naquilo, né? É uma ferramenta do dia a dia, o seu Word, o seu Excel é uma ferramenta do dia a dia, né? Mas ela pode ser melhorada, ela pode ser integrada com outras ferramentas, a gente consegue automatizar alguns processos, então se o pessoal do administrativo olhar para a TI como provedor de soluções, certeza que todos vão ganhar, todos vão ganhar. Legal, legal, muito bacana. Bom, e aí também, né, quando a gente fala aí dos desafios, né, para realizar isso, tem essa questão, né, da falta de orientação, tem essa questão também da segurança, né, de não encontrar exatamente pouca segurança em provedores pequenos, então até mesmo no dia a dia ali também pode ter problemas de entrega de e-mails, problemas de acesso a arquivos e documentos que são problemas que podem vir junto com a redução, né, entre aspas, de custos de pegar um provedor pequeno, mas o barato sai caro, né? Sem dúvida. Sempre essa ditado dos nossos antigos aí sempre continua válido. Vale. Bom, quando a gente vai falar do processo, né, de migração, a gente tem aí muito importante a pré-migração, né, que é entender tudo que está ali, como que está estruturada todos os arquivos, todos os sistemas, né, todos os provedores ali, diferentes soluções, para poder organizar isso, né, e aí a migração em si sendo efetuada ali, né, como no protocolo da Terabyte, sempre no fim de semana, onde vai ter uma leve instabilidade ali por aproximadamente 4 horas, né, pode ser menos, pode ser mais, dependendo da complexidade, mas aí logo depois vocês já também auxiliam a empresa a voltar a trabalhar e entendendo, né, um novo conjunto de ferramentas, que é ali a etapa de pós-migração, né, em que vocês já ajudam as empresas com isso. E o que é muito bom de ter, né, as vantagens que podem vir com um provedor de nuvem aí como a Microsoft é o altíssimo nível de segurança, certo? Então isso eu achei muito legal que você trouxe, que é não apenas a segurança de entrada, né, que a gente pensa normalmente em segurança muito naquela questão de ataques, né, de receber um e-mail suspeito, então de ter o servidor invadido, mas também a segurança de saída, né, de impedir que alguém execute alguma atividade que coloque a própria empresa em risco, né, que compartilhe documentos, compartilhe arquivos, ou mesmo, como você disse, mande e-mails em massa e às vezes coloque a empresa ali numa blacklist. Então isso eu achei muito interessante que você trouxe pra gente. E também essa questão de poder ter uma visão, né, de poder fazer uma auditoria ali de todo o ambiente. Então saber exatamente o que é feito, como que foi feito, quando que foi feito e por quem foi feito, né? Inclusive, nisso, você já teve algum caso em que isso foi... vocês tiveram que fazer isso? Que vocês tiveram que entrar e investigar e descobrir o que foi feito de errado e quem que fez? Semanalmente, a gente pode dizer, João, semanalmente a gente pode dizer. Nós lidamos aqui com mais de 3.000 usuários de diversas empresas, né? Então, acontece bastante. Às vezes, a pessoa, sem querer, moveu uma pasta para dentro de outra pasta, e uma máxima que eu falo para todos os consultores aqui da Terra, não existe a palavra sumiu, né?
Então, sumiram os meus arquivos. Não, sumiram. Calma aí que nós precisamos dar uma explicação lógica para isso. Aonde eles estão, ou eles foram movidos para um outro lugar, né? Ou eles podem ter sido apagados, e aí a gente usa aquele artifício da lixeira administrativa. Então, o sumiu não existe. A gente vai achar esses arquivos ou a explicação lógica para que o usuário não esteja vendo naquele momento, né? Mas é um recurso que a gente usa semanalmente, tem que buscar e mostrar, né? E achar, podemos dizer, o dedo duro, né? Sei lá, olha, tá aqui, foi feito isso, isso e isso, e assim, sempre com bastante eficiência em prol da empresa, e às vezes foi sem querer mesmo, o sujeito não percebeu ali, fez uma mudança que afeta um, um departamento todo, cria aquele alvoroço, subiu a pasta, dali a 3 minutos você olha e fala, não, o João, sem querer, arrastou a pasta terabyte para dentro de um outro cliente ali, e a gente volta ao cenário, então acontece bastante. Legal, legal. Bom, e também, né, outras vantagens ali, além da segurança, dessa capacidade de ter essa auditoria, é também a sincronização do ambiente, né, ter todos os arquivos, ter todas as ferramentas, e-mails, calendário, tudo ali sempre sincronizado, sempre disponível para todo mundo, né, de acordo com as regras que você consegue implementar de acesso, né, de níveis de acesso para cada colaborador, independente de local, independente de dispositivo, independente de hora, né? E também os tamanhos aí da caixa e também, né, do espaço de armazenamento, que quando a gente trabalha ali com a Microsoft, eles já são, já oferecem bastante espaço, né, tanto para e-mails quanto para armazenamento de arquivos. E em suma, né, isso aí realmente sempre vai acabar, por mais que a gente esteja falando de TI, a gente sempre vai estar também trazendo questões administrativas, né? Questões principalmente financeiras ali para a empresa, pois tem muita questão dos custos duplicados, né? Em que não precisaria estar pagando por uma solução de armazenamento, por alguma outra solução, porque se ela já tem o que a imensa maioria das empresas tem, que é algum serviço da Microsoft, é bastante provável que já venha no pacote que elas têm toda a suíte de soluções que elas precisam, né? E eu achei muito legal que vocês ajudam elas a escolher o pacote ideal, né? Muitas vezes algum provedor simplesmente fala, bom, você precisa aqui do pacotão Ultra Master Premium, mas não necessariamente, né? A Terabyte tem muito essa visão de ajudar as empresas a otimizarem os investimentos e reduzirem os custos. Então eu achei bem bacana saber que vocês ajudam elas a escolherem o melhor pacote para elas. E eu também De gostei. acordo com, desculpa te interromper, João, mas é bem importante assim, é de acordo com a necessidade do usuário, né? Então, a gente tem que tem que entregar a ferramenta necessária para ele trabalhar, né? Nem a menor nem a maior, tem que ser a adequada. Então, isso é um know-how que a gente adquiriu ao longo de bastante tempo, que quanto mais ajustado tiver o pacote de licenças, mais fácil é de levar essa empresa para a solução da Microsoft. Legal, legal. E eu gostei também do que você sugeriu, que é fazer uma pesquisa interna, né? Buscando compreender qual que é a satisfação dos usuários ali com o provedor de e-mails, com, né, o serviço ali de armazenamento de arquivos, buscando entender se realmente eles estão satisfeitos com isso, né? Porque realmente acho que não, por experiência própria até, não tem nada mais chato do que você precisar trabalhar com arquivo e aí você tem que fazer outro login em outra ferramenta, pegar o arquivo, baixar, mexer nele, depois salvar, subir de novo, né? Nada mais chato do que isso. Aí você vai precisar acessar, não sabe o login, então tem algum problema, alguma indisponibilidade. Aí você vai acessar de novo, não é a versão que você imaginou que estava lá. Então, isso aí realmente acho que fica uma sugestão bem legal para as empresas de buscar entender, né, dos colaboradores ali como que está a satisfação ali deles no dia a dia com as ferramentas que eles estão usando. E questionar, né, se você se sente seguro com a estrutura que você tem hoje, certo? Pensar aí se você realmente sente que você tem a segurança que você deveria ter, tanto em quesitos de entrada, né, do que você recebe, de ataques, ou então de receber
mensagens suspeitas, mas principalmente também de saída, se o que você tem ali está devidamente protegido, se não vai acabar sendo compartilhado indevidamente, ou se mesmo sem querer algum colaborador vai colocar você em risco. Infelizmente, João, muitas vezes as pessoas não têm o que acham que têm. E a gente acaba dando a má notícia, falando, não, você imaginou, foi vendido, alguma coisa assim, mas de fato o que você tem é isso, isso, isso. A gente é bem transparente nesse ponto aí. Legal, cara, legal. Bom, Rogério, cara, muito obrigado por compartilhar aí esse conhecimento com a gente, por dar todas essas explicações sobre os detalhes aí do processo de migração de uma nuvem para outra. Eu tenho certeza que o pessoal que acompanhou a gente aqui até agora está muito mais preparado para identificar, né, se a migração para outro provedor de nuvem é o melhor caminho ali para suas empresas, para tomar as melhores decisões sobre como seguir em frente com esse processo. E claro, contem com a Terabyte, contem com todo o suporte e toda a experiência dos anos de mercado da Terabyte para conduzir essa migração de uma nuvem para outra da forma mais segura e eficaz, pensando aí exatamente nas necessidades específicas da sua empresa. Vocês podem encontrar a Terabyte no LinkedIn, basta pesquisar ali por Terabyte Consultoria em TI, e também no Instagram, ela está lá no Instagram como terabyte.ti, e temos o nosso site também, terabyte.com.br, e lá no site vocês conseguem encontrar em muito detalhe todos os serviços que a Terabyte fornece. Temos também um blog em que a gente posta semanalmente alguns artigos explorando mais questões mais técnicas, questões um pouco mais específicas de tudo que envolve aí o trabalho de gestão de TI. E o nosso propósito aqui é ajudar as empresas a terem uma gestão de TI excelente. Fique à vontade para nos contatar, nosso time de especialistas está pronto para conversar com vocês e ajudá-los a encontrar as melhores soluções para vocês terem uma gestão de TI excelente e melhorarem todos os processos da sua empresa. Bom, Rogério, algumas palavrinhas finais aí para os nossos Legal, João. espectadores? Cara, primeiro eu queria agradecer. Eu acho que a gente conseguiu condensar bem aí. Dá para ficar falando 3 ou 4 horas aqui, mas o ideal é que a gente passe ali os principais pontos. Porém, para quem tiver interesse de saber um pouco mais, nosso time comercial consegue destrinchar cada uma dessas licenças e etapas da migração e tudo mais, porque é um assunto bastante abrangente e bem interessante. E aí, nos próximos episódios aí, a gente conta mais vantagens de arquivos e tudo mais. Foi bem legal, cara. Muito obrigado aí. Eu que agradeço, cara. Bom, obrigado a todos pela companhia, por nos acompanharem até agora. E sigam lá a Terabyte nas redes. Entrem em contato caso vocês sintam a necessidade de conversar com nossos especialistas, de identificar aí quais são as melhores soluções para você. E nos vemos no próximo episódio.